Meu nome é Iane, eu tenho 20 anos e já fazem 5 anos que eu já passei pela Fundação Casa. Eu tive 3 processos de internação. O primeiro foi de provisória, o primeiro e o segundo foi internação de 8 meses e depois 1 ano e 2 meses. A primeira foi 8 meses e a segunda foi 1 ano e 2 meses. E nesse processo que eu tive que passar, conforme as minhas atitudes, né? Dependendo de qualquer atitude que a gente tiver, sempre tem consequências. Então, eu tive que passar por essas consequências para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu estou sendo hoje e pudesse ter um pouco de visão mais sobre a realidade da vida, porque eu sempre fui muito teimosa. Eu sempre fui uma pessoa muito... aquela pessoa que paga para ver. Então, eu sempre tive essa vontade de passar por adrenalina, situações pesadas, sabe? Eu sempre tive quando eu era mais nova, eu sempre tive essa vontade. Mas agora eu sou mais velha, né? Eu tenho uma maturidade a mais. Também eu tive que passar durante todo esse período para que eu pudesse me tornar e esteja me tornando quem eu estou me tornando hoje. Então, para mim é algo que eu não me vejo fazendo o que eu fazia antes. Mas eu aprendi muitas coisas através desses processos que eu tive que passar. Sim. É... Então, né? Então, bom, eu tive essa vontade de entrar no crime por conta da ganância mesmo, por conta do dinheiro. E eu conheci as amizades que me influenciaram a isso, me mostraram o caminho através da escola. Eu cresci com eles, né? Eu tive uma criação com eles ali. Então, todos os dias eu estava com eles. E na escola tem aquelas pessoas que são boas e as ruins. Tem as populares e as que não são. As que não são, normalmente são as boas, né? E as que são populares são as ruins. Então, eu sempre tive essa vontade de chamar a atenção, principalmente dos meus pais. Porque eles nunca foram de acreditar tanto assim na minha capacidade. Eu sempre fui muito de fazer muitas coisas, sabe? Eu fazia circo, eu fazia aula de teatro, eu fazia muitas coisas, eu tive muitas vontades, muitos sonhos. Então, os meus pais nunca foram de acreditar nisso, sabe? De me incentivar a isso. Então, acho que foi uma forma de chamar a atenção também, principalmente do meu pai. Então, por isso que eu resolvi entrar no crime, por conta do dinheiro e por conta das amizades. Elas acabaram me mostrando o caminho e eu tive a escolha de querer continuar. Tanto que eu tive essas 3 internações por conta do dinheiro, né? Que eu fiquei bem gananciosa, por conta da fama, da popularidade que eu tinha ali no crime. E também eu tinha uma liderança, né? Eu tinha uma liderança negativa, positiva ali para eles. Mas ao ver do lado de fora, fora do crime, é uma liderança negativa. Então, tipo, eu que montava o time para poder fazer o que eu fazia. A minha primeira apreensão, eu fui furtar uma casa. Eu fui furtar uma casa, nunca tinha feito, porque era sempre apartamento, condomínio de luxo. E aí a primeira vez eu senti vontade de furtar uma casa. Aí a gente foi todo mundo lá, né, que era envolvido. E a porta da pessoa era de bottom, aqueles cartão e de senha. Então é mais fácil de abrir, mas só que dependendo se tiver com a segurança em dia, a pessoa consegue ver no celular quem é que está entrando. Então a gente acabou se dando mal, porque a fechadura estava com a segurança em dia e acionou a dona da casa que a gente estava tentando. Que a gente estava tentando entrar. E aí, esse dia, tipo, apareceu muito rápido os policiais, porque, se eu não me engano, aquela região era monitorada já, né? Então, chegou muito rápido, eles
Aprenderam a gente, né? Levaram a gente lá para a delegacia, fizeram perguntas, né? De como começou, de como que isso ocorreu. Eu também era menor de idade, então o foco ali era mais eu mesmo. No mundo do crime, se você caguetar, né? Que é o linguajar que eles falam, que é, por exemplo, você falar de outra pessoa, a não ser só de você, você acaba se dando muito mal por isso no crime. Então, como eu era uma menor de idade, eles tentavam tirar algumas coisas da minha boca, sabe? Para comentar sobre os outros criminosos que estavam comigo. Mas eu sempre fui treinada para isso por eles. Sempre tive esse treinamento de não falar muito, sim falar só sobre mim, que realmente era uma escolha minha ali. Eles não me forçavam a ir com eles. Eu tinha vontade de ir. Então, foi somente o que eu falei, foi só sobre mim ali. Então, aí depois disso, eu fui direto para a internação de provisória. Fiquei lá durante os 45 dias, fiquei durante o meu processo lá, sendo vigiada pelo juiz. O juiz sempre me vem dos meus relatórios, né? Porque lá a gente tem relatório. Lá é por comportamento. Dependendo do seu comportamento, a sua atitude, fala, tudo isso, os agentes prestam muita atenção para que possam anotar e fazer um relatório e mandar para o juiz. E aí eu tive psicóloga, assistente social, então eu tive que passar durante um processo ali durante esses 45 dias até que eu fui liberada. Aí eu fui liberada desses 45 dias, fiquei durante uns meses na rua, continuei a fazer a mesma coisa, não consegui parar. E depois eu fui apreendida novamente, só que aí eu tive uma audiência. Eu tive uma audiência no fórum e minha mãe teve que comparecer comigo porque a minha mãe, ela é do bem. A minha mãe não faz nada de errado, nem ninguém da minha família. Então eles tiveram que me levar pro fórum por conta do endereço, né? É chato os policiais batendo na porta da casa da minha mãe toda hora. Principalmente eu sendo uma menor de idade, ela é minha responsável. Então ela teve que ir comigo pra audiência. E nesse dia da audiência tentaram fazer eu caguetar o menino que estava junto comigo. Porque eu estava sozinha na audiência, ele não compareceu porque ele era do crime mesmo, a família dele também era. Então ele não tinha endereço. Só que aí eu não pude falar nada, eu tive que só assumir o que eu tinha feito ali. E mesmo se eu soubesse onde ele estava, eu não falaria, porque a minha vida estaria em jogo ali, né? Não só a minha liberdade, mas a minha vida também. Então eu preferi ficar sem a minha liberdade do que ficar sem a minha vida. Ficar sem minha liberdade e depois ficar sem minha vida. E seria pior para minha mãe. Então eu desci direto para internação nessa primeira audiência que eu tive. Eles pegaram um pouco de ranço de mim por eu não ter caguetada, porque é o trabalho deles fazerem isso. É o trabalho deles irem atrás dos criminosos. Porque aí fica fácil, né, se eu caguetar. Então, eu não falei nada, só fiz a minha. Então, aí eles me levaram direto para internação. Eu não passei nem por um processo de provisória. Quando você é internado, você tem que passar pela provisória e depois ir para internação. Só que eles, não sei o que aconteceu, não sei o que houve, que eu já fui direto. Eu não fui para provisória nenhuma, já comecei a cumprir internação direto. Porque eles realmente queriam me deixar lá. E foi os 8 meses que eu passei. Fiz cursos, fui para a escola, tinha ensino, eu era do ensino fundamental, mas eu não tive muito vínculo com as minhas psicólogas e assistente social da primeira internação. Eu não consegui me abrir tanto assim com elas, quanto na segunda internação. Como era a primeira internação, eu nunca tinha passado por aquilo. E eu cheguei perto do feriado. Então, perto do feriado, junto com o final de semana. Eu cheguei praticamente na quarta, feriado era na quinta, aí depois da quinta era sexta, depois sábado e domingo não tinha atendimento. E, tipo, quando você chega lá, no dia seguinte você já tem que ter um atendimento. Só que quando você chega lá, você fica sozinha dentro de um quarto. Antes de descer pro convívio com as meninas. E aí eu fiquei sozinha, só eu e as paredes. Só eu vendo o sol realmente no ser quadrado. Eu nunca imaginei que eu iria ver. Mas eu vi. E aí... Desculpa.
É, pra mim foi desesperador, né? Porque eu achava que eu ia ficar junto com elas, mas ao mesmo tempo foi uma prova de resistência ali pra mim no começo. Parece que foi um teste pra ver até onde eu iria, ou eu não sei se foi combinado junto com o pessoal de lá da justiça, né? E aí eu fiquei quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, segunda-feira, todos esses dias sozinha. E aí de dia ainda eles tiravam o colchão para que eu ficasse sentada no chão gelado. Você não fica com o colchão no quarto. Eles tiram o colchão e só devolvem o colchão à noite, que é o horário de dormir. Ou seja, eu ficava o dia todo só olhando para as paredes, não tinha um livro, não tinha nada. Eu dormia no chão. E se eu quisesse usar o banheiro, beber água, fazer algo, eu tinha que bater muito no portão para que eles pudessem me ouvir lá em cima, porque era 2 andares. Então todos os funcionários ficavam lá embaixo. Então eu tinha que fazer mó cena para que eu pudesse usar o banheiro. Era humilhante. Era desesperador também. Mas isso não me fez desistir. Então eu continuei. E aí, quando chegou na outra semana, que foi na terça-feira, eu tive atendimento com a psicóloga. Não foi como eu esperava, eu ainda requisitei, né? Eu falei, nossa, eu fiquei todos esses dias sozinha, não fiz nada de errado, não matei ninguém. Mesmo se eu tivesse matado, isso é errado. Eu sou menor de idade, não fiz nada. Tipo, acabei de chegar, vocês já vão me deixar uma semana de tranca, que é CAD, né? Que eles falam lá. Quem, por exemplo, faz um ato infracional lá dentro muito grave, fica durante 1 mês a 2 meses sozinha dentro de um quarto, que é a tranca que eles falam, né? Então, depois desse processo com a psicóloga, eu fui convívio com as meninas, tinha umas que eu conhecia, né, que era da minha primeira provisória, que desceu para internação logo em seguida. E é aquela coisa, né? Tipo, você não conhece, não sabe quem é quem, está chegando agora. Aí foi bem tenso, porque já fui direto pro convívio com todas. Então, pra mim foi bem tenso mesmo, mas ao mesmo tempo eu sabia lidar já. E aí depois a gente foi pra escola de manhã, né? Era de manhã quando eu fui. Tipo assim, eu saí da. É que eu fico tentando relembrar muitas coisas. Eu saí, ó, eu tive atendimento com ela na terça-feira. Eu ainda desci quarta-feira de manhã. Eu fiquei uma semana ali. Aí foi quarta-feira de manhã, 5 horas da manhã, me levaram pro banho junto com elas. 5:30 da manhã, me levaram pro banho junto com elas. Já tomei o meu banho. E aí depois eu fui tomar meu café da manhã, já era umas 6:30, quando a gente foi tomar café da manhã, 7 horas todas tem que estar na sala de aula. Pra mim, foi mais, tipo, foi um passatempo pra mim. Me ajudava bastante a escola. Só que eu não aprendi muito naquela escola ali também, não. Dessa primeira interação, eu aprendi muito, não. Era muita bagunça, sabe? Era bem bagunçado. Os funcionários também não tinham muita empatia por nós, sabe? Eles só jogavam a gente lá e é isso. Então, depois da escola, a escola terminava 12:30. Aí, quando era umas 1 hora da tarde, a gente almoçava. Depois do almoço, 2 horas, 2:30, a gente tinha que estar no curso do Senac. Depois do curso do Senac, que eram umas 4 horas, a gente tomava o lanche da tarde. 4:30 do lanche da tarde. Depois do lanche da tarde, a gente ficava chapando de televisão. A gente ficava, tipo, literalmente assistindo televisão, assistindo coisas que, sei lá, filme. Às vezes eles colocavam alguns programas de televisão para assistir, só não poderia assistir jornal. A gente não podia assistir, a gente era proibida de assistir jornal. Porque eles tinham essa questão de, por exemplo, se uma menina que descesse para lá tivesse passado na televisão e tivesse feito algum crime bem grave, as meninas iam querer julgar, ou iria querer perguntar, ou iria ficar em cima da menina. Ou se fosse algo grave, as meninas iam querer até bater nela. Então eles preferiam que a gente não assistisse. Porque já aconteceu de uma menina aparecer na televisão lá, as meninas verem e a menina aparecer na internação lá. Então ela foi cobrada pelo que ela fez. As meninas cobram mesmo. Então, pra mim, o primeiro dia foi bem cansativo. Então, quando chegou no horário de dormir, eu tomei meu banho, era umas 9 horas, a gente foi tudo pro banho.
porque eram muitas meninas, então a gente ficava sentada no chão esperando a nossa vez. Era uma fila, assim, um corredor, a gente sentava lá e ficava esperando a nossa vez. Eram 5 chuveiros e você ficava menos de 5 minutos tomando banho. Então era um banho de gato mesmo, era banho rápido. Para as outras ter a chance de tomar banho também. Então a gente, tipo, tinha o dia certo de lavar cabelo, que era segunda, quarta e sexta. E esse dia de lavar cabelo, a gente literalmente ficava 5 minutos só. 5 minutos certinho, elas contavam, as agentes contavam no cronômetro 5 minutos certo. Então era banho de gato mesmo, era rápido. Então depois desse processo assim de banho, depois de deitar, foi mais complicado pra mim porque os últimos dias eu tinha ficado sozinha, né? E aí depois eu tive que dormir com elas no quarto. Então sabe quando você sente que você tá sendo observada? Principalmente por ser novata, elas me observavam muito. Porque elas queriam saber o porquê que eu tava ali. Só que eu nunca fui de comentar sobre. Porque eu não gosto de ficar comentando muito sobre a minha vida, principalmente com pessoas que eu não conheço. Então, foi muito complicado esse processo, esse primeiro processo de internação, porque eu fiquei uma pessoa muito fria. Fria mesmo, eu me tornei uma pedra de gelo. Uma pedra mesmo, uma crosta. Então, eu sempre fui muito na minha. Principalmente lá, que é uma barreira mesmo bem grande em mim. Mas pra mim, hoje em dia não é a mesma coisa, só que pra mim ser o que eu sou, a gente tem que passar por isso tudo, né? Quando eu tava no processo de primeira internação, a gente teve que passar por uma pandemia também. Então a gente não podia encostar nem um pouquinho perto uma da outra. Não tinha que ter 1 metro um braço assim de distância da outra. Então foi muito mais complicado ali, porque eu não tive visita também. Então foi ali que eu já fiquei uma pedra de gelo mesmo, porque eu não via minha mãe, não via meu irmão, eu não queria que ele fosse me ver ali, meu irmão mais novo. E o meu pai também acabou não indo me visitar, mas pra ele era uma forma de me ensinar, sabe? Mas acabou não me ensinando muita coisa não, eu acabei criando um pouco de distância dele assim, a gente não é muito próximo. Porque no momento que eu mais precisei, né, independente do que eu tivesse feito, eu precisava dele ali comigo também. Entendeu? Pra me ensinar a ser mais forte. Aí sim eu iria ficar mais como? Ia ficar com um vínculo a mais com ele e a gente ia se dar muito bem hoje. A gente se dá bem, mas não é aquelas coisas, que nem eu sou com a minha mãe. A minha mãe, ela nunca desistiu de mim, ela sempre ia me visitar. Eu falava, mãe, não precisa vir todo final de semana, vem de 15 em 15 dias. Eu não quero que todo final de semana você fique passando por isso, porque tem um processo de revista, né? Tem um processo de ela ficar sem roupa, é um constrangimento só. Então, eu não queria que ela passasse por aquilo, eu não queria nem que ela fosse me visitar. Só que aí eu não precisei nem fazer isso, porque a pandemia já veio, eu não tive chamada de vídeo com ela, nem nada, não fiquei 6 meses sem ver a minha mãe. 6 meses, muito tempo. Tipo, ela nunca tinha ficado tanto tempo sem me ver. E aí é, começou as visitas no final, né? Quando tava perto de eu sair. E aí ela ia me visitar, só que eu via ela poucas vezes. E aí, quando eu fui para a segunda internação, eu estava ainda nesse processo de pandemia. Porque na primeira internação eu saí, fiquei 2 meses na rua e depois eu voltei de novo. Então, estava a pandemia ainda. E nessa que estava a pandemia, a gente recebeu funcionários lá na segunda internação que eram da Semi-Liberdade. A Semi-Liberdade fechou. Aí nessa que a Semi-Liberdade fechou, os meninos que eram da Semi-Liberdade ficou em casa, né, sendo acompanhado pelo juiz, mesmo assim. E aí depois que voltasse tudo normal, eles iriam voltar a fazer a Semi-Liberdade. E aí os funcionários que era da Semi-Liberdade ficou na internação com a gente. Então eu conheci bastante pessoas legais, sabe, que tinha ali um contato com os meninos que saíam, iam dormir só lá na Samba Liberdade, que só iam dormir lá. E aí é, eles iam para a escola de manhã, à tarde ia pro curso e à noite eles iam dormir lá. Então eles tinham contato ali com os meninos que iam e voltavam. Então para eles era tipo um voto de confiança, entendeu? Eles davam um voto de confiança deles saírem, mas eles tinham que voltar para dormir. Então eles tiveram um vínculo ali com os meninos que já estavam querendo sim a mudança. Porque tem uns que se salvam assim, tem uns que preferem não continuar. Mas aí por esses funcionários virem ficar com a gente lá na internação, foi
num processo menos doloroso, porque eu tive vínculo com eles acreditaram na minha capacidade e também eles faziam uns momentos com a gente para que a gente pudesse amenizar um pouco daquilo que a gente estava passando. Tranquilo? Dá pra explicar só? Então, para mim, era gratificante ele ver que tinha pessoas que acreditavam, sabe? Na nossa mudança, no nosso recomeço. Não julgava. Os funcionários da Segunda Internação não me julgou em nenhum momento. Então, eu fui tendo esse vínculo com esses funcionários que vieram da Semi-Liberdade. E também tive vínculos com funcionários da Segunda Internação, né? Porque tinha... Ó, a gente ia, tipo, todo o processo da primeira e segunda internação, de dormir e acordar no mesmo horário, tomar banho, tomar café, ir pra escola é igual. Só que aí as atividades eram diferentes. Porque a gente saía do curso, do Senac, às 2 horas da tarde. Só que aí depois a gente não ficava chapando de televisão. Eles levavam a gente pra uma oficina, tipo, um grupo temático. Tinha um professor da pedagogia lá, que ele fazia um grupo temático com a gente, que ele mostrava a realidade daqui de fora e daqui de lá de dentro. Ele mostrava vivências de pessoas que passaram lá aqui fora e passaram lá dentro também. De meninos ex-internos e também de meninas que eram internas que tinham passado com ele. Que, tipo, resolveram se ressocializar à sociedade, resolveram ter um recomeço. Então, ele mostrava isso pra gente, sabe? Ele dava livros pra gente ler. Era tipo livros espirituais, livros... vários tipos de livros ele levava pra gente. Ele fazia a oficina do livro na semana, fazia oficina de temático, que era pra falar sobre o crime mesmo, sobre a vida. Então ele acabou abrindo muito a nossa mente. E tanto eu tenho um vínculo com ele até hoje. Ele vive pegando no meu pé. E ele é poucas ideias. Então, tipo, se eu pensar em fazer coisa errada, é pra mim esquecer que ele existe. Ele já falou isso. E ele tá certo, porque o processo que a gente teve junto, né, lá dentro, foi bem intenso. Porque ele também me chamava pra conversar. Me chamava pra fazer um relatório do que eu falo, que eu falei pra ele, das minhas vivências. Então, ele sabia muito sobre mim. Tipo, eu consegui me abrir com ele, eu consegui dar esse espaço para que ele pudesse me entender. Então ele ficava sempre ali de olho em mim e pegando no meu pé. Então eu acabei criando uma liderança positiva lá dentro, com as meninas. Eu ajudava elas também. Eu acabei fazendo parte da rouparia, né? Que é como se fosse um trabalho lá dentro, para que você possa interter a sua mente. Eu cuidava das roupas das meninas. Acabei criando discórdia, né, entre elas, porque eu fiquei pouco tempo lá, fiquei durante um mês, depois já fui para a lavanderia, mas por causa do meu comportamento e por causa da minha conduta. Eu sempre tive uma conduta boa. Eu sempre soube chegar e sair dos lugares. Então, para eles, eu tinha uma liderança positiva ali. Porque eu não ficava de buchichinho, não ficava levando e trazendo coisas das meninas, porque lá as brigas que tinham mesmo era por conta da sapataria, né? Elas falavam muito sobre sapataria. Porque as meninas ficam carentes quando tá lá dentro. Elas ficam vulneráveis. Então, até menina que não gosta de mulher fica. Mas eu acho isso errado. Mas é a escolha delas. Porque quando chega aqui fora, elas ficam com os homens. E aí, quando tá lá dentro, inventa de ficar com mulher só pra usar mesmo as meninas que gostam. E, tipo, acabei tendo um relacionamento lá dentro também com a menina que cresceu comigo, que me levou mesmo pro crime. Ela me mostrou o crime. Já fazia anos que eu não falava com ela. Então, depois de anos, eu acabei encontrando ela na segunda internação. Eu não esperava por isso. Eu fui a primeira menina a ver ela, porque eu era da rouparia. Então, quando as meninas chegavam, eu que arrumava os kits das meninas que chegam. E eu vi o nome na lista das meninas que chegavam. E eu vi o nome dela lá. Falei, mano, não acredito. Tipo, não esperava, né? Foi algo que eu realmente não esperava. Principalmente ter um relacionamento com ela, né? A gente acabou ficando junto, ela. Mas a gente tinha... A gente era bem discreta, a gente não causava problema. A gente sabia se colocar no nosso lugar. Mas eu acabei me apaixonando por ela, sabe? Ela era minha amiga de infância. A gente cresceu junta, né? E a gente foi pra aquela vida junta também.
Ela que me mostrou a primeira vez e eu não esqueço até hoje. Quando tinha um menino com um bolão de dinheiro no bolso, ela me mostrou o dinheiro que ele tinha no bolso. Aí eu perguntei, como você conseguiu tudo isso de dinheiro, né? Aí ela começou a dar risada. Ela riu da minha cara, aí ela falou assim, um dia você vai descobrir como. Aí eu, curiosa, né, fui e caí de cabeça no crime. Então, eu acabei encontrando ela lá dentro. E, enfim, eu encontrei um monte de pessoas que eu conhecia aqui fora lá dentro, não esperava. Foi um aprendizado pra mim, entendeu? Principalmente pra saber lidar com elas. Tipo, se eu conseguir lidar com elas lá dentro, eu conseguiria lidar de fora. Eu conseguiria falar não aqui fora também, assim como lá dentro. Porque lá dentro teve meninas que falou assim pra mim que eu não iria sair. Elas chegaram realmente a falar que é uma vida que tem muito dinheiro, tem muito luxo, é, a gente tinha tudo que a gente quisesse sim, mas a gente não sabia se a gente ia voltar para casa, né? Se a gente fosse fazer algo de errado. A gente não tinha essa certeza. Então, chegaram a falar isso pra mim, que eu não iria sair do crime. Sim. Quando eu montava os kits das meninas na rouparia, eu pegava a toalha. Era a toalha, eu fazia tipo um enroladinho, assim, sabe? Eu enrolava junto com as roupas no meio. Era calça, às vezes short, dependendo se tivesse frio ou calor, eu colocava calça ou short, colocava camiseta, colocava, dobrava, né, com a toalha e depois colocava a calcinha por fora, com um número. Cada uma tinha um número. A gente era números ali. Então, eu colocava o número à mostra e juntava todos dentro de uma caixa e quando chegasse a hora do banho eu entregava por quarto. Tinha todos separados, todos os números de cada quarto, todos os números de um quarto. Então tinha cada uma caixa ali de cada quarto. Aí chegava na hora do banho, eu só entregava para elas na fila. A rouparia sempre tomava banho primeiro, porque que a gente tinha que entregar, né, as roupas para as meninas. Ou senão a gente tomava banho por último, tipo, sem aquela muvuca. Então tinha aquelas prioridades, sabe? Então, eu gostava muito de ser da rouparia, porque eu não ficava muito junto com as meninas. Eu sempre preferia ficar sozinha lá. Tipo, às vezes eu não fazia parte da oficina do professor lá, porque eu queria ficar sozinha. Eu queria me desligar um pouco daquele mundo, então eu pedia pra eles me trancar na rouparia lá dentro, pra que eu pudesse dobrar roupa. Tanto que eu sou expert em dobrar roupa hoje. Se você ver como que eu dobro roupa, eu fiquei durante um ano fazendo a mesma coisa. Então, tipo, acabei criando uma prática. Então, eu fazia esses kits para elas diariamente e final de semana a gente tinha a oficina de ou ir para a cozinha do Senac, né? Dependendo se os funcionários conseguissem fazer tipo uma vaquinha, eles faziam uma vaquinha para conseguir comprar algumas coisas pra gente fazer. Tipo, vamos fazer pizza, vamos fazer cookies, vamos fazer algo, mas todos os funcionários tinham que dar uma vaquinha ali de 20, 10 real para que pudesse juntar um dinheiro bom para que pudesse comprar os materiais para que a gente pudesse se interter e também não ficar enchendo a paciência deles, né? Porque, querendo ou não, eles ficavam junto com a gente ali. O dia todo, era 12 horas de plantão eles tinham. Então, eles tentavam interter a nossa mente para que a gente não pudesse encher a paciência deles. Então, era bom isso, que eles tinham essa empatia, né? Tipo, para não ficar ruim para elas e nem pra gente, vamos fazer isso. Então, a gente já chegou a fazer cookies lá na cozinha do Senac, eles abriam a cozinha do Senac no final de semana. É, pizza, a gente já fez bolo também. Era bem legal. Aí eles pegavam as meninas que tinham bom comportamento para ir fazer para as outras meninas. E aí também tinha o momento de beleza, né, das meninas. Até mesmo dos meninos trans, né? Tinha meninos trans lá também. E aí a gente tinha um kit, né? Tinha os funcionários que juntava e comprava realmente o kit pra gente ter todo final de semana. Aí a gente tinha kit de esmalte, tinha secador, chapinha, tinha um monte de coisa legal lá que eles levavam pra gente. Então a gente conseguia trazer um pouco a autoestima ali no final de semana, que era o que a gente sempre esperava a semana toda para que pudesse acontecer. Se a casa ficasse um pouco ruim, a gente não faria. Porque era tudo por comportamento. Só quem tinha um bom comportamento, só quem tinha uma boa demanda que participava dessas coisas. Quem não tinha, não participava. Eu achava certo. Porque aí as meninas tinham um incentivo de, ter o bom comportamento
para que pudesse ter essas prioridades ali dentro, né? Não prioridade, mas tipo motivação, entendeu? Também, né? Porque ninguém merece ficar sem fazer a sobrancelha durante um ano, né? Ninguém merece ficar sem fazer a unha durante um ano. Então elas colocavam na mente delas, eu tenho que me comportar, eu tenho que fazer a minha, pra mim ir embora também, e pra mim poder trazer um pouco da minha autoestima de volta. Então, eles faziam bastante coisas positivas pra gente ali, então foi algo que me incentivou bastante, sabe? Me cuidaram de mim como família. Eles não tinham esse papel de, segurança. Não. Eles parecia que deixavam esse papel de segurança de lado e, tipo, dava esse papel de família, assim, pra gente, sabe? Era bem legal. Tanto que eu tive até uns que eu chamava de pai, de mãe. Pra me chamar de pai e de mãe, tem que ser, tem que ser da hora mesmo, senão eu chamo não. Lá, a gente tinha, a Fundação Casa tinha parceria com umas ONGs. Essas ONGs, dependia de doação para que pudesse levar kit de higiene pra gente. Aqueles kits de higiene, tipo Pantene, eu usava Dove, Pantene, que eu tinha um comportamento, né? Então tinha que ter, né? Uma coisinha a mais ali. Então tinha Pantene, Dove, tinha desodorante Rexona. Eles levavam pra gente praticamente todo mês. Levavam um kitzão, assim, pra gente segurar durante o mês ali. Mas só que se não fosse essas ONG, a gente teria o shampoo da Fundação Casa, que era horrível, o cabelo ficava duro. Ao invés de ficar bom, o cabelo ficava duro. E seco ainda. Então fazia muita falta, fazia muita diferença. Era algo que eu nunca imaginei que iria valorizar, assim, tipo, valorizar uma pasta de dente que não tem nem gosto. Valorizar uma escova de dente que nem limpa o dente direito. Então eu ficava olhando e falava, Deus, se for pra mim sair daqui e voltar pro crime de novo, eu prefiro continuar passando esse veneno todo pra que eu, quando saísse lá fora, saia lá fora, não cometa os mesmos erros para que eu não volte para cá ou vá para um lugar pior, né? Porque eu já tava ficando perto dos 18. Então foi por isso também que eu tive essa convicção de que eu queria sair dali, só se realmente tivesse determinada a não voltar pro crime mais. E tudo que viesse assim da parte de Deus, porque eu sou muito vinculada com a espiritualidade, principalmente com Deus. Todos esses aprendizados assim que eu tive, essas situações que eu passei, eu eu levei como um grande aprendizado, sabe? Para que eu pudesse ser mais resistente, mais forte, para que eu pudesse conseguir recomeçar, sabe? Então, foi algo que eu valorizei bastante. A comida. Ali a gente não podia comer a hora que a gente quisesse. Fazia tanto tempo que eu não lavava uma louça. Eu senti falta até de lavar a louça. Eu falava, mano, as tia da cozinha lavam nosso prato. Por que a gente não lava nossos pratos? Fazia tanto tempo que eu não lavava uma louça, fazia tanto tempo que eu não abria uma geladeira, pegava uma água gelada, não abria uma geladeira que pudesse fazer o que eu quisesse comer. Não, aí a gente tinha horário pra comer, horário pra tudo, até pra usar banheiro, às vezes a gente tinha horário, entendeu? Num caso extremo, assim, eles deixavam a gente usar o banheiro. Fora isso, eles tinham essa cautela, assim, porque tinha umas meninas que davam uns perdidinhos pra fazer coisa errada lá dentro. Então, eles eram bem rígidos, mas ao mesmo tempo tinha um coração bom, não tinha um coração ruim. Eu tive a oportunidade de conversar com o meu juiz na segunda internação. Eles me deram essa oportunidade de conversar com ele, sabe? Então, enfim, teve muitas coisas que me levaram a poder ter essa convicção de recomeçar. As atitudes dos funcionários com a gente, né? De fazer esse papel de família, que é muito importante, né? E também eu tive essa oportunidade de conversar com o juiz e ver, né, que realmente ele não é todos os juízes, né, que tem essa tipo atenção assim com os menores infratores, eles só julgam. Mas o meu juiz, ele era diferente, ele foi lá ver a gente, sabe? Ele ia lá ver a casa, o jeito como é que tava, a alimentação, ele tinha essa atenção toda. E aí ele me chamou para conversar, que ele via os meus relatórios e via que eu tinha mais de uma internação, então ele me acompanhou durante todo esse tempo.
E aí ele conversou comigo, ele perguntou os meus objetivos, o que eu tinha vontade de fazer. E eu falei isso pra ele. Eu falei pra ele, eu não quero que você permita com que eu saia daqui, se for pra mim, chegar lá fora e continuar fazendo as mesmas coisas. Não tô aqui pra te pedir pra você me mandar embora, eu não quero isso. A única coisa que eu quero é que vocês acreditem na minha capacidade e também me ajude a me ressocializar à sociedade, porque eu não quero continuar o que eu tava fazendo. Mas ele super me entendeu, a gente teve uma comunicação saudável e isso acabou me incentivando bastante também. Eu falei, nossa, o juiz que acompanha eu desde o começo e vê tudo que eu fazia e não me julgar assim, né, como os outros julgaram, eu, tipo, tive um incentivo ali também, né, principalmente da parte dele. Então, as ONGs que faziam parte da Fundação Casa, que é o Mundo Aflora, também tinha algumas igrejas que iam lá visitar a gente, faziam um momento ali com a gente, levava filme pra gente assistir, fazia uma pipoquinha ali pra gente comer, era bom também dar uma distraída. Então foi algo que foram poucas coisas que eu nunca dei valor, que eu aprendi a dar valor lá dentro e resolvi praticar aqui fora, para que eu não precisasse mais passar por esse processo doloroso, sabe? Para que eu pudesse aprender de novo que é melhor a gente conviver com pouco e aos poucos do que conviver com muito e viver sem paz. Então, foi algo que eu valorizei muito, a paz. Dormir em paz não tem preço, a liberdade também não tem preço, a vida também não tem preço. Então, eu aprendi muito isso, a valorizar as mínimas coisas. O que é difícil enfrentar pra mim? Nada. Nada, porque eu já tive que passar muitas coisas, né? Eu já tive que enfrentar muitas coisas para que não ficasse tão difícil para mim enfrentar o que eu deveria enfrentar conforme as minhas atitudes, porque a gente planta, a gente colhe. E o que eu plantei durante esses 5 anos vindo para cá foram coisas que foi um processo, né? Muito grande. Foi um pouco difícil no começo, mas hoje em dia para mim não é difícil enfrentar nada, não. Para mim eu bato de frente com problema. Com problema, com situações, com qualquer tipo de ocasião eu consigo lidar. Eu acabei criando essa resistência, né? Por exemplo, a rotina. A rotina eu venho tentando me adaptar a ela. É um pouco difícil, porque para quem ficou durante muito tempo no crime tinha uma rotina diferenciada, agora eu tô tendo uma rotina mais razoável, né? Uma rotina honesta. Para mim é difícil se adaptar. Não é difícil se adaptar, é pegar o jeito mesmo da rotina. Acordo 4 horas da manhã, porque agora eu tô fazendo academia, eu faço o treino, né? Eu treino box agora, eu faço a faculdade, eu faço curso de inglês, então tudo isso para mim é novo, é algo que eu nunca tive. Então, é só adaptação para mim que tá sendo um pouco difícil de lidar, mas eu vou conseguir resolver essa situação, tô conseguindo. Eu tenho que passar por cima dessa situação aí. Eu não posso deixar ela passar por cima de mim. Senão eu perco as minhas oportunidades. E qual é a outra pergunta? O que mais te orgulha? O que mais me orgulha é eu ser forte. Eu sou muito forte. Eu me sinto uma pessoa muito forte. Tipo, principalmente para lidar com as pessoas, que não é fácil. Eu tive que passar por um processo no meu primeiro emprego de lidar com pessoas. Eu trabalhava na área de vendas. Então, no meu primeiro emprego, foi complicado para mim, porque eu lidei com vários tipos de pessoas. Eu nunca tive isso. De ter vínculo com o cliente, de ter atendimento, de fazer atendimento, de fazer isso e aquilo. Então, eu vi ali cada tipo de pessoa que me fazia se desgostar ali do trabalho. Eu falava, não, mano, não quero isso pra mim, não. Que saco, essas pessoas são chatas. Essas pessoas são assim, por quê? E hoje em dia o mundo tá sem empatia pelo próximo, né? Não é obrigação, tipo, minha, não é obrigação, tipo, da minha parte estar ali pra eles. É obrigação minha ali porque eu tenho objetivos. Mas pra eles eu era obrigada a estar ali pra eles. Porque o lugar que eu trabalhava era
região nobre, né? Então só tinha aqueles que tinham uma não posso dizer, uma vida ali mais, né? Um outro patamar ali. E tem pessoas que acabam esquecendo de onde veio. Eu não sei o que cada um passou, né? Mas tem pessoas que veio do baixo. Vai do baixo para continuar ali e tá em outro patamar. Para poder ir para outro patamar. Tem pessoas que esquecem disso, né? De onde veio e acaba ficando com o nariz empinado. E tem também os filhinhos de papai, né? E de mamãe. Que tratava a gente super mal. Então era isso que acabava me deixando mal, sabe? Falava, eu não vou ficar passando por isso, não. Mas, mas aí eu falava, mas eu tenho que passar por isso. Aí eu já lembrava, eu falava, eu tenho que passar por isso para que eu possa é, viver algo melhor, né? Que a gente tem que passar durante um tempinho um processo doloroso para que a gente possa resistir aos outros processos, né? Que possam vir. Então eu me vejo como uma pessoa muito forte. Eu mergulho muito da minha resistência, da minha força e e também da minha empatia, né? Porque eu tenho muita empatia pelo próximo hoje. Hoje eu não faço com o outro o que eu não quero que faça pra mim. Acho que a gente tem que ter muito essa visão. Porque jamais eu iria gostar que alguém roubasse a minha casa. Eu não ia gostar disso, não. Eu ia ficar muito bravo. Muito triste também, porque o nosso lar é onde a gente descarrega as nossas energias, é onde a gente dorme, é onde está com a nossa família, é um ambiente familiar, né? E eu invadi esse espaço das pessoas. Então eu tenho muita empatia hoje de não fazer isso. De não sentir nem vontade mais, mesmo que tipo, faça muito dinheiro, né? Eu não me importo com o dinheiro mais. Dinheiro pra mim é só papel hoje. E eu consigo conquistar ele de uma forma bem diferente, mesmo que demore pra conquistar. É, eu prefiro que demore. Não gosto do fácil mais. Eu prefiro o difícil. É, depois de todo esse tempo, eu acabei criando vínculo, né, com pessoas que realmente acabaram vendo que eu queria mudar, queria recomeçar. E a gente não anda sozinho. Então eu acabei criando também essa situação na minha mente de que eu não iria viver sozinha, porque eu nunca fui te pedir ajuda pra ninguém, nunca gostei muito disso. De, eu tô precisando disso e daquilo, eu preciso de tal coisa, eu preciso de ajuda, nunca fui de pedir ajuda. Quando eu comecei a criar, tipo, tirar essa barreira de dentro de mim, eu acabei criando um vínculo com o mundo afora, né? O mundo afora me estendeu a mão, foi um pouco difícil para mim passar por esse processo com elas. Eu vivia fugindo dos atendimentos, porque eu era muito na minha, né? Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia me abrir, então elas acabaram respeitando o meu espaço para que eu pudesse criar esse vínculo com elas. Então foi um processo de 2 anos, só para mim entrar pro mundo afora. Foram 2 anos, elas ali, tentando me trazer para perto e não desistiram de mim. Então, só de elas não ter desistido de mim já me ajudou bastante. Tanto que eu sou embaixadora hoje da ONG, né? Eu não faço mais, não sou mais acompanhada, eu sou embaixadora. Eu acompanho as meninas que chegam. Então, para mim é muito gratificante também poder fazer parte dessa trajetória com as meninas. Da mesma forma que fizeram parte da minha, eu tô fazendo parte da delas agora. Tanto que eu visito a Fundação Casa hoje para poder ver elas, né? Poder fazer oficinas, poder passar da minha vivência um pouco para elas. Então, para mim é algo que eu nunca imaginaria que acontecesse. Eu entrar pela porta da frente na Fundação Casa sem algema, sem nada. Nunca imaginei. Então, para mim é uma honra muito grande poder fazer parte disso. É, E agora eu falo sobre as oportunidades que eu recebi, né? Eu, eu fui fazer tipo um treinamento para entrevista. Para mim, eu sempre me cobrei bastante. Para mim, eu tinha que fazer um treinamento para fazer uma entrevista para tentar entrar em alguns lugares para trabalhar. Eu fiquei durante um tempinho, durante uns 2 anos e meio quase, tentando arrumar emprego. Foi difícil. Eu passei fome, eu cheguei a passar muitas coisas porque eu preferi não morar com os meus pais. Então aí, quando eu fiz 18 anos, eu já saí da casa da minha mãe. Então eu passei por um processo bem doloroso, porque eu acabei não escutando muito eles, né? Eu sempre fui muito teimosa, como eu falei. E aí eu não queria ficar com ele.
Ficar dependendo dos meus pais, eu vou morar sozinha. Mas, tipo, pra morar sozinha, tem o preço a se pagar, né? Você precisa trabalhar, você precisa ter uma estrutura ali pra você poder se manter, e eu não tive isso. Eu tive que quebrar a cara várias vezes pra não conseguir ter o que eu queria. Então, ali, o Mundo da Flora via, né, as minhas lutas, né, as minhas vontades de querer trabalhar, de querer fazer um curso, querer fazer algo diferente. E aí eu fui fazer essa entrevista com essa menina ela é parceira do Mundo da Flora. E aí a gente foi fazer um treinamento para entrevista, eu não sabia que ela era da Nestlé. E aí ela me falou, eu sou da Nestlé, eu sou da RH da Nestlé. E aí eu gostaria de saber o que você tem dificuldade de fazer na entrevista, de falar, o que você se cobra tanto na questão disso. Aí a gente conversou, é, ela me fez umas perguntas, ela falou que só tinha algumas coisas que eu não deveria colocar em uma entrevista. Aí ela falou, você tem vontade de trabalhar em quê? CLT, jovem aprendiz? O que você tem vontade? Falei, no momento de jovem aprendiz, que eu preciso trabalhar de pouco período, preciso trabalhar em um pouco período de horas para que eu possa ter bastante tempo para que eu possa estudar e fazer outras coisas. Vou ganhar pouco? Vou. Vou passar um perrenguinho? Vou. Mas vai ser bom, porque vai me trazer resultados. Vai ser algo que eu não vou me arrepender, entendeu? E aí ela falou assim, eu tenho uma vaga em tal loja, na loja da Kit Kat, lá no centro de São Paulo. Você tem vontade de ir? Só que aí você vai ter que ir no último horário, às 7 horas da noite. Você vai ser a última da entrevista. Eu vou tentar te encaixar nesse horário. E é de jovem aprendiz, tem um salário, tem uns benefícios. Aí vai de você. Você quer ir? Eu falei, mano, não acredito. Ela, se você quiser, você manda seu currículo e eu te encaminho pra você ir pra lá amanhã. Aí eu fui. Eu fui a última da entrevista. Fui no último horário, fui à noite. Fiquei muito feliz, né? Porque eu nunca tinha feito uma entrevista em uma loja tão da hora. Era uma loja de chocolate, parecia uma fábrica de chocolate. Então eu fiquei apaixonada. Aquele cheiro de chocolate, cheiro de café também, porque tinha café lá também. Aí eu acabei conversando com a gerência, né? Que ela fez uma entrevista comigo sem eu saber que era uma entrevista do RH. Então ela me passou para a gerência da loja já, que era a segunda fase da entrevista. E aí a gerente da loja gostou de mim. No dia seguinte, ela falou que queria que eu fizesse parte da equipe. Então, eu acredito que realmente tenha sido para mim aquilo, né? Foi para mim, né? O que eu venho praticando hoje, exercendo a minha profissão na Nestlé é essa agora. De atendimento, mercantiais, né? Que eu trabalho com reposição nas lojas agora. Eu saí da loja, fui para outro lugar. Então, é muito bom você ter uma rotina ali, trabalhando, né? Trabalhar com o que você gosta também. Eu não pretendo continuar nessa profissão de trabalhar com reposição, nem vendas, mas é algo que eu venho aprendendo, sabe? É algo que me mantém ali, que eu consigo fazer o meu dinheiro, chego no dia de receber os benefícios gratificantes para mim, que é o suor do meu trabalho. Então, é algo que eu nunca tive também, então eu valorizo muito. Mesmo que seja pouco, eu valorizo pouco hoje. Que um pouco de Deus é muito também. E o meu conselho que eu dou hoje para as meninas, né? Antes eu tenho que falar da faculdade também, não posso esquecer, né? Eu recebi a oportunidade de fazer um vestibular. As meninas do Mundo da Fora me deram a oportunidade de fazer um vestibular. Eu tenho muito suporte delas, sabe? Elas são minha família. Minha segunda família é elas. Eu nunca vou esquecer de tudo que elas vêm fazendo por mim e já fez. Eu fiz vestibular, passei no vestibular, ganhei desconto na faculdade. Pude escolher a faculdade que eu pretendo fazer. Psicopedagogia, né? Que cuida da aprendizagem da criança e do adolescente. São poucas pessoas que estão nessa profissão de psicóloga junto com a aprendizagem. As escolas precisam muito disso hoje, entendeu? De uma psicóloga ali que possa cuidar da aprendizagem da criança e do adolescente, porque eles não conseguem focar muito nos estudos, principalmente por causa das telas. A rede social, o celular, isso acaba intertendo muito e, tipo, é algo que não vai trazer resultado para eles, e que eles ficam no vício, né? Então acaba tendo dificuldade de aprender e também
não tendo muito suporte dos pais, porque os pais trabalham muito. Então, eu quero fazer com as crianças e adolescentes que não fizeram comigo nas escolas, porque foi através da escola que eu entrei pro crime. Então, eu não quero que aconteça isso com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, porque eles são o futuro, né? São a geração, né? Que vai crescer e tal. Então, é algo que eu não quero para eles, entendeu? E o meu conselho que eu dou para as pessoas que passam por esse processo de internação e esse processo de criminalidade, de querer recomeçar, só basta você querer. Só basta você querer. Porque não tem como eu fazer pelo próximo o que ele não queira fazer. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, eu nunca achei que iria se permitir a ser ajudada, entendeu? Então, a partir do momento que eu me permiti a ser ajudada e querer recomeçar, a minha vida só andou pra frente. Então, a gente tem que se permitir, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser resistente e acreditar. A gente tem que acreditar na nossa capacidade em nós mesmos, que a gente consegue ser o que a gente quiser. Só basta a gente querer. A Fundação Casa para mim, definindo em uma palavra, é superação. Lá é um ambiente de superação, da gente se superar processo doloroso, né? E, enfim, superação. A gente sabe o que é superar ali dentro, muitas coisas. A gente supera muitas coisas. Supera a dor da saudade, supera a dor das nossas consequências, né? Que para estar na Fundação Casa tem que ter atitude ruim para estar lá. Ninguém está lá porque estava na escola estudando. Não. Então a gente aprende a se superar e a superar também as consequências da vida, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que passaram pela Fundação Casa, hoje em dia, que resolveu recomeçar, principalmente falando por mim, se passa pela Fundação Casa, consegue passar por qualquer situação. Qualquer coisa que tiver, obstáculos, dificuldades, a gente aprende a superar.